Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Vamos aplaudir nosso Senhor. Hoje é o domingo, dia do Senhor, dia de sua ressurreição. No primeiro dia deste acampamento, na sexta-feira, o Senhor nos dava uma palavra que nos 2 primeiros dias nos curaria, no terceiro dia nos ressuscitaria, nos levantaria. E eu acredito e eu creio, eu tomei posse naquele momento e tomo posse hoje. E lhe convido a também tomar posse pela fé, que hoje é o dia da nossa ressurreição. Diga para o seu irmão: hoje é o dia da nossa ressurreição. Hoje é o dia da nossa vitória, da graça de Deus em nossa existência. Ontem, antes de ontem, na sexta-feira e ontem, nós trabalhamos muito a questão da cura. Tanto a cura física, não é? Nos momentos de adoração, nos momentos também de pregação, como também a cura interior, através principalmente da história de José, do perdão, da necessidade de lermos a nossa história como uma história de salvação, como tudo que nos aconteceu na vida, especialmente os aspectos negativos, foram na realidade permissão de Deus para nos conduzir a um entendimento muito melhor do seu plano de amor, da sua misericórdia na nossa existência. Mas o nosso acampamento, Jesus, médico dos médicos, é de cura e libertação. Então hoje o Espírito Santo nos conduzirá à questão da libertação. Para isso precisamos conhecer quais são os perigos, quais são os nossos inimigos, com quem estamos lutando para que essa libertação aconteça. Alguém, para ser livre, para ser liberto, ele precisa dar passos, ele precisa conhecer aquilo que o torna prisioneiro, que o torna cativo. Por isso que nós começamos já essa primeira pregação falando sobre a ação do demônio. E aqui já quero colocar uma coisa: existem na igreja 2 grandes perigos em relação ao demônio. Uns, é verdade, nesse tempo muito poucos, uma minoria, que atribui tudo ao demônio. Tudo é demônio. Então é como se o homem não tivesse praticamente responsabilidade por nada, como se nós não fôssemos culpados, como se fossem meros fantoches, ou na mão de Deus, ou na mão do inimigo. Isto é um erro e que leva a terríveis consequências. O próprio demônio incentiva a essa superexposição da pessoa dele, quando se fala mais do demônio do que de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fica em evidência, o poder dele parece que cresce, e a pessoa cai cativa do medo, da insegurança, tudo se torna um motivo de tormento. Mas hoje, principalmente nossa sociedade, muito antropocentrista, ou seja, o homem está no centro de tudo. A psicologia, não que eu seja contra a ciência, psicologia tem muita coisa boa, e é uma ciência, inclusive, que veio da filosofia, e que a igreja sempre se utilizou do
positivo, do lado positivo da psicologia. Existem muitos sacerdotes, até religiosos, que são psicólogos e pessoas que ajudam muitas outras pessoas. Mas um determinado psicologismo, não é? Que atribui tudo às forças da mente, atribui tudo à pessoa humana. Então o demônio não existe. Demônio é, na realidade, não um ente, não um ser maligno, pervertido e pervertedor, mas o demônio é apenas uma dimensão humana da nossa mente, é a ruindade, é a maldade que há dentro de cada um de nós, não é? Então o demônio se torna quase como um mito, uma fantasia, e ele também ama. Ele fica muito feliz quando a pessoa diz: eu não creio no demônio, porque aí ele pode agir livremente. É como se você dissesse: o câncer não existe, a AIDS não existe, eu nunca vou pegar AIDS. E você entra numa vida de promiscuidade, porque não tem mais nada que lhe faça medo. Então você se entrega mesmo, e aí o inimigo pode agir, e ele age, infelizmente, poderosamente, mas só age com a nossa liberdade, quando abrimos o coração para ele. Por isso, então, nesse momento, eu gostaria de pedir a todos vocês, tanto que estão aqui, como tantos irmãos que eu sei que nos escutam, que nos veem nessa hora, que se unam conosco. Pelo Brasil e pelo mundo nós temos tantos irmãos de caminhada, pessoas que eu tenho certeza que agora estão de joelhos, orando por nós, por essa pregação, orando por vocês. Então vamos nos unir, porque quando a gente começa a denunciar as obras das trevas, muitas vezes no mundo espiritual acontece, não para a gente ter medo, porque devemos sempre olhar para Jesus, e nunca o poder do demônio chega nem aos pés do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E se Deus é por nós, mas sejamos vigilantes. Por isso ore, você que é um intercessor, uma intercessora, ore baixinho em línguas, se una conosco e vigie, esteja atento e vá pedindo ao Senhor que a sua mente seja aberta para essa realidade espiritual tão terrível, mas que nós precisamos conhecer para melhor ficarmos livres e libertos dela. Amém? Abra então a palavra de Deus em Efésios 6. É um texto tão conhecido. Eu me lembro quando no ano de 83 eu tive a graça, era apenas uma criança, um menino, um adolescente, tinha 15 anos. E o Senhor me levou a ter uma experiência. Eu já era da igreja, mas tive uma experiência do que a gente chama batismo no Espírito Santo, que não é um novo batismo, é a efusão do Espírito Santo. Nós já batizados, muitas vezes, só para você entender, né? Deixamos como que esse Espírito Santo ficar dentro de nós, sem se mover, sem conduzir a nossa vida, sem influenciar o nosso viver. E quando temos essa experiência, quando reconhecemos a Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e temos a graça de abrir de verdade o nosso coração, esse Espírito Santo que está dentro de nós, como uma fonte parada, começa a jorrar a água viva. É aquela promessa de Jesus: quem beber desta água do seu interior, manarão rios de água viva. Então, quando eu tive essa experiência que transformou a minha vida, que direcionou todo o meu viver, eu não sei onde é que eu estaria hoje se não fosse aquela experiência. E eu te dou um conselho: se você nunca teve essa experiência, peça, vá a um grupo de oração, faça um seminário de vida no Espírito, se engaje numa comunidade, queira ter uma espiritualidade mais forte, queira conhecer esse Deus chamado Deus desconhecido, que habita dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, e sua vida mudará. Então desde lá, desde 83, já são 20 e tantos anos que o Senhor me dá essa graça de
caminhar com ele na renovação carismática. Depois entrei no seminário, me tornei padre. Mas desde aquele tempo, esse texto tem estado na minha vida. É um texto de libertação, é um texto de proteção. Eu lhe aconselho até a decorar, como a gente fazia. A gente decorava esse texto e recitava em todos os momentos. Quando íamos para o trabalho, quando tínhamos alguma dificuldade, quando sentíamos que as coisas estavam se fechando, que o inimigo queria agir, nós sempre recorríamos a Efésios 6, a armadura do cristão. Efésios 6:10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Coloque a mão sobre a sua cintura, se você pode, e repita forte comigo: ficai alerta. A cintura cingidos com a verdade. Todo o seu corpo, desde o seu couro cabeludo até a sola dos seus pés. Diga comigo: o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Levante a sua mão assim, como quem toma um escudo. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação sobre a sua cabeça, sobre os seus lábios, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverais em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aplauda a palavra de Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Acabamos de sair do ano paulino, a igreja celebrando o aniversário da vida desse grande apóstolo, desse homem extraordinário, desse que levou o evangelho, levou a igreja de Deus até os confins da terra. Mas Paulo se tornou um homem grande porque ele foi ensinado pelo próprio Senhor. O próprio Jesus apareceu para ele e naqueles longos anos de caminhada foi lhe ensinando uma grande verdade, que não era contra os homens que ele devia lutar. E olhe que Paulo teve muitos motivos para lutar contra as pessoas, porque ele antes lutava contra a igreja de Deus. Quando ele se converte, se torna um grande pregador do Evangelho, ele se torna muito perseguido. O demônio utilizava de todas as pessoas, desde as autoridades até as pessoas mais simples, para tentar impedir o ministério de Paulo. Mas ele aprendeu essa lição do Senhor. Não é contra as pessoas que eu tinha que lutar, porque senão a gente entra em guerra com as pessoas erradas, com o próprio Deus, porque o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
E o demônio, sabendo disso, ele quer que a gente tenha raiva, tenha ódio, ache que é o outro que está me fazendo mal. E ele próprio fica escondido, e ele próprio fica atuando através da fraqueza, do pecado dos outros. Mas não é contra essas pessoas que nós temos que lutar. E temos que aprender isso, porque um dos graves entraves para a nossa libertação é a mágoa, é o ressentimento, é o desejo de vingança, é você entrar na briga com as pessoas e não com o mal. É você sentir que precisa rezar, por exemplo, pelo seu marido, mulher, mas você é muito magoada com ele, porque muitas vezes, na sua carência de mulher, você fez do seu marido, você fez o tudo na sua vida, você fez dele uma muleta, um pequenino Deus, aquele que seria o seu pai, o pai que você talvez não teve, que até casou para fugir de casa, sair desse problema. Você colocou toda a sua expectativa naquela pessoa, e ele fraco, e o inimigo sabendo disso, então começa ali machucar através daquele que mais você ama, porque sabe que se você orar, quem aqui é casado na igreja, levante a mão. Olha, quando você comunga, o seu marido, a sua mulher comungam com você, vocês são uma só carne, e o que Deus uniu ninguém separa, e o demônio quer vê-los separados. Então ele vai fazer com que você tenha raiva, tenha mágoa, que você não perdoe a ingratidão, que você veja que o seu marido não gosta de você, que a única situação que pode resolver esse problema é a separação. Aí você não, se não se separa, se não se rende, você começa a rezar, mas rezar machucado. Cada vez, você pode pegar o evangelho, cada vez que Jesus falava sobre a oração, que ele diz: batei e a porta será aberta, buscai e achareis, pedi e serei vos dado, ele sempre falava: mas se você tiver em oração para fazer sua oferta e lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, não é só você que tem alguma coisa contra a pessoa, deixa primeiro a tua oferta e vai se reconciliar com seu irmão. No Pai Nosso, quando os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, ele ensinou: quando vocês rezem, digam assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, perdoai-nos as nossas ofensas, assim, ou seja, da mesma forma como nós perdoamos. Meu irmão, sem oração você não vai vencer o mal, você não vai alcançar graça nenhuma. Quem não reza se perde, quem reza se salva, já dizem todos os santos. Mas a sua oração só será eficaz se você aprender a perdoar. E você vai aprender a perdoar com muito mais facilidade se você perceber que muitas coisas na sua vida, quem estava por trás não eram as pessoas, não era contra elas que você tem que lutar, mas é o demônio. Você entendeu? Uma vez eu escutei o Monsenhor Jonas, esse homem de Deus, dizer uma coisa que para mim foi uma verdade, ficou no meu coração. Ele diz que às vezes as pessoas fazem aquela brincadeira, né? Tá todo mundo junto assim, aí alguém bate na sua cabeça e esconde a mão. Aí você olha para quem está mais pertinho de você e acha que é aquela pessoa, mas não foi aquela pessoa. Tudo leva a crer que foi aquela pessoa. Ele diz: o demônio age desse jeito, né? Ele lhe dá uma tapa e esconde a mão. Aí você vai olhar quem está pertinho de você, seu marido, seu filho, né? As pessoas que você ama, seu pai, sua mãe, não é? E aí você tem raiva, não do demônio que está infernizando a sua vida, mas das pessoas. E mais por quem você precisa rezar, mais o inimigo vai usar aquela pessoa para lhe atormentar. Então esteja preparado, não caia nas ciladas do mal. Mais uma vez digo, não é tirando a responsabilidade das pessoas. Eu faço assim com você porque o demônio me toma sem vergonha. Você faz isso porque você é ruim, você abriu-se para o mal.
mas eu não vou ter raiva de você, eu vou lhe perdoar, porque minha oração pela sua salvação só vai ter efeito diante de Deus se o meu coração estiver em graça, se o meu coração estiver limpo, se eu não tiver mágoa de você. Amém? Entenderam, irmãos, isso? Isso é um grande segredo espiritual. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus, porque é uma coisa que você vai precisar diariamente. Então não é contra homens de carne e sangue que nós devemos lutar, é contra os principados e as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E contra isso, amados, existem armas. Quais são as armas que São Paulo aqui, esse homem de Deus, nos apresenta? Ele fala de uma armadura para que a gente possa resistir. Existem dias que ele diz, dias maus, né? Aqueles dias de prova, aqueles dias de noite escura, aqueles dias de batalha espiritual, que parece que Deus permite que a gente passe, para cada vez mais a gente só olhe para Ele, para cada vez mais a gente se desapegue até das criaturas, para que a gente realmente acredite. Porque dizer que você tem fé quando tudo vai bem, quando você reza e já acontece a graça, é fácil. Mas você manter-se fiel naquele dia de prova, você manter-se orando e nunca duvidar da promessa de Deus, e se duvidar, cair de joelhos e dizer, Senhor, ajuda-me, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aí você é uma pessoa de Deus. Deus está se cansando de muitas pessoas que só procuram Ele na hora da necessidade, que só tem fé ou só tem prática religiosa quando estão precisando de um livramento, de uma graça, mas depois o coração dessas pessoas vive distante de Deus. E por isso que muitas vezes Deus tem permitido até tantas dificuldades na minha e na sua vida, para que, se não vem no amor, pelo menos na dor você se renda diante de Deus, procure um pouco mais a Ele. Mas pare de procurar a Deus só como um pronto socorro. Procure a Deus como Deus da sua vida, como o Senhor absoluto da sua existência. Você precisa de Deus, Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Deus sem a minha pessoa vai continuar sendo todo poderoso. Agora eu sem Deus, o que é que eu sou? Um nada. Então não precisa de Deus só na hora da dor. Você queria que o seu filho só lhe procurasse quando precisa de dinheiro? Quando precisa que você resolva os problemas para ele? Você sente que ele não lhe ama, ele não gosta de conversar com você, ele não gosta de sentar, ele não faz um carinho, não faz um elogio, mas toda hora que ele precisa, ele corre até você e vem pedir as coisas, interesseiro. Quantos de nós tem sido assim com o nosso Senhor? Pare de ser interesseiro. Jesus quer o seu coração, Jesus é o seu Deus. A maior arma contra o demônio é uma vida em Deus, alicerçada em Deus, é o senhorio de Jesus na nossa vida. É quando você pode dizer, como o primeiro mandamento nos ensina, eu amo de verdade, não de palavras, mas de verdade, de fato, eu amo a Deus sobre todas as coisas. A menina tem coragem de dizer para o namorado, eu lhe amo muito, mas eu amo mais a nosso Senhor, por isso eu não me entrego a você. E tenha certeza, menina, que o rapaz, se ele for um homem direito, se ele não quiser só o seu corpo, ele vai lhe respeitar. Coitada das mulheres, aqui não tem nada com moralismo, sabe, gente? Mas é uma realidade que a gente vê. As mulheres querem tanto agradar os homens e não sabem que o maior medo de um homem é que ela traia ele. Aí você se torna uma mulher fácil, ele lhe usa, joga fora. Homem só gosta de mulher que sabe dizer não, porque ele tem um medo terrível de ser traído. Se ela faz isso comigo, vai fazer com qualquer um. Se ela não faz comigo, é porque ela me respeita. Seja direita, mulher, também você homem, seja um homem direito, em nome de Jesus. É só um exemplo tão comum para mostrar o senhorio de Jesus. Essas pessoas que se alicerçam em Deus, elas vencem o demônio. Porque quais são as armas que vencem o maligno? Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade.
O demônio só é pai de uma coisa, ele é pai da... Qual é a paternidade que Jesus disse? O pai da... O demônio não tem filho nenhum. Ele não... Olha, quem não quer ter filho é porque não quer amar. Porque filho é sacrifício. Filho é amor e doação. Filho não é uma coisa que você cria para você. Você cria para Deus. Então, essa coisinha de querer casar, mas ficar 2 solteiros, ser estéril. Você não é estéril, você é uma árvore que dá fruto. Você se casou para constituir uma família, queira ter filhos. Filhos não vão lhe atrapalhar. Filhos são uma bênção de Deus na sua vida. O diabo é que não gosta de ter filho, porque ele não pensa em ninguém, ele não tem amor para dar. É uma pessoa seca, é um ser estéril. A única coisa que ele gerou é uma coisa só, a mentira. E esse filho dele, ele caprichou. Todo o poder do diabo, ele colocou nesse filho terrível, chama-se mentira. Ninguém sabe mentir mais do que o demônio. Ninguém sabe enganar mais do que ele. Ele se disfarça. Vamos ver alguns exemplos disso? Abra a sua Bíblia. Primeiro, o próprio Jesus, ele tentou enganar. Veja, Mateus capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Que interessante, né? O próprio Espírito Santo conduziu Jesus, como muitas vezes vai nos conduzir a um deserto, a um lugar de prova, a um tempo determinado na nossa vida, em que seremos expostos a grandes provas, a grandes tribulações. São as noites escuras, são os dias difíceis, são os dias maus que São Paulo nos diz, mas que o próprio Filho de Deus teve que passar e quis passar, nós também vamos passar. E ali estará o demônio a nos esperar, cheios do Espírito Santo. Olhe, aqui uma coisa: quando você receber uma grande graça, quando você estiver vendo um tempo muito bom, não é para estragar o prazer da sua vida, não quero que você estrague o prazer de ninguém, mas quero dizer a verdade, te prepare. Quando tu estiver muito bem, te prepara que lá vem a tempestade, lá vem o inimigo. Por quê? Porque essa é a dinâmica da vida e também da vida espiritual. Então, por que é que Jesus sempre dizia: orai e vigiai, esteja atento, porque o demônio, ele não tem sossego, ele não para. Nós muitas vezes paramos, não rezamos. Estou cansado, não vou hoje para a missa. Hoje é domingo, trabalhei o dia todinho. Mas é o dia do Senhor, você tem que ir para a missa. Não é a igreja que precisa de você, é você que precisa da igreja, é você que precisa da Eucaristia. Quem sabe se essa semana o demônio vai tentar lhe matar, mas você vai estar com Jesus Eucarístico dentro do seu coração, e Ele vai te livrar de todo o mal. Então vá à missa, levante-se. Você precisa ter coragem, você precisa lutar. É porque muitas vezes eu falo várias coisas, mas vocês estão entendendo o que o Frei está falando. Então, se você pegar o livro de Jó, você vai ver no primeiro capítulo que o demônio, quando ele chega diante de Deus, ele diz assim: eu tive dando volta no mundo. O demônio não para, não pare. Aí eu vou dar um tempo, eu vou me afastar. Não, eu estou em crise. Não tem crise, o diabo não tem crise. E quem tem fé não tem crise, pode estar provado, mas aí é que continua orando. Ore, não desanime, não desista, porque você vai vencer, porque nosso Senhor está contigo. Amém? Então, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Aqui é a força do jejum. Canção Nova tem uma prática muito bonita, principalmente interna, eu já vi em algumas casas, que é o jejum de Daniel. Eu aconselho vocês a procurar saber. São 21 dias que você faz um determinado tipo de jejum. Depois vocês procurem aí com os consagrados, eles vão lhe ensinar como fazer esse jejum. É um jejum maravilhoso. Já vi muitas situações serem
serem vencidas, muitas tribulações. Pessoas, por exemplo, que o marido saiu de casa, de repente, era um homem bom, de repente conheceu alguém, às vezes, muitas vezes até sob efeito de bruxaria, de feitiçaria, aquela pessoa fica completamente cega, não é? E sai de casa e aborrece a família, aborrece aqueles que mais o amam. Ação maligna, uma obsessão, a pessoa não consegue viver sem aquela outra pessoa, tem raiva das pessoas que lhe amam, que rezam por ele. Jejum. O jejum quebra as pernas do demônio. Foi o próprio Jesus que ensinou. Essa casta de demônios só se vence com jejum e oração. Ore, meu amado, ore e jejum, que você vai vencer. Não existe situação que não possa ser vencida em nome de Jesus. Amém? O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Veja a mentira do demônio. Ordena que essas pedras se tornem pães. Ou seja, na sua vida, quando você está passando alguma provação, alguma dificuldade, o demônio diz a você, no fundo ele está dizendo, é a mesma tentação, só que com outras palavras. Se você reza tanto, se você está tão cheio do Espírito Santo, se você busca tanta vontade de Deus, por que é que Deus está permitindo esse sofrimento na sua vida? Cadê esse amor de Deus? Por que tanta pedra? Por que não tem um pouco de pão? Você precisa disso. Deus está sendo ruim com você, Deus está sendo injusto, tem tanta pessoa que não reza. Uma vez eu escutei uma historinha que eu achei muito interessante. Uma senhora disse: por que é que os bandidos, como, não sei aí o nome, traficante, não sei quem, não morrem, Deus não mata eles, e Deus vai levar justamente o meu filho, uma pessoa tão maravilhosa, tão boa. A pessoa sabiamente disse: a senhora quer ser Deus, é? A senhora que decide quem vai viver, quem vai morrer? Veja a tentação, parece uma coisa tão bonita, mas é uma mentira, é uma cilada. O demônio quer que você tenha dozinha de você, que você ache que Deus é ruim e comece a blasfemar contra Deus. Não foi isso que ele prometeu a Deus, se Deus permitisse que ele entrasse na vida de Jó? Ele disse para Deus: se o Senhor permitir, se o Senhor... Porque Deus dá uma muralha. O livro de Jó diz assim, que Deus dá uma proteção tão grande sobre a vida dos seus, que o demônio não consegue entrar. Então ele disse para Deus: se o Senhor permitir que eu atravesse essa muralha e entre na vida dele, eu juro que ele vai te blasfemar em rosto. A grande alegria do demônio é quando alguém se levanta e diz: Deus me abandonou, Deus não existe, porque eu estou passando por isso, eu nunca mais vou rezar, eu agora vou cair no pecado, eu não gosto de Deus, Deus não gosta de mim. Esta é a vitória do demônio, ele dá gargalhadas. Está vendo? Eu não disse? Você pode desconfiar de tudo e de todos, mas quando você quiser desconfiar de Deus, olhe para a cruz. Ali está o amor infinito de Deus. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu próprio Filho. Nunca caia nessa cilada do demônio, é uma mentira. Deus te ama, e a prova disso é que Ele nos salvou através do derramamento do sangue do seu Filho. Você daria o seu filho para morrer no lugar de alguém? Pois Deus deu no seu lugar. Então, mesmo que você não entenda por que está acontecendo esse problema, essa dificuldade, não blasfeme contra Deus, não dê essa alegria ao demônio, não dê essa vitória a ele. É uma mentira, e Jesus nos ensina a vencer essas mentiras dizendo: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, quando o demônio colocar essa mentira de que sua vida tem muito sofrimento, de que está faltando até praticamente o necessário, você pode repetir como Davi: o Senhor é o meu pastor. Um dia Davi teve fome, não tinha outro pão para ele e seus homens comerem. Ele foi comer o pão da preposição lá no templo, que era só permitido aos sacerdotes. Quando você sentir fome,
procure a Eucaristia, o pão do céu. Vá à igreja, ali está o seu tesouro, ali está a sua riqueza, ali está o alimento da vida eterna. E todas as portas da providência vão se abrir na sua vida. Não desconfie de Deus. Deus sempre nos ajuda. Não entre na tentação do demônio. Mas o demônio não fica só nessa mentira. Veja agora uma mentira que ele faz não só com as pessoas que estão fora da caminhada, mas as pessoas que estão dentro da igreja, que estão na caminhada, ou seja, eu e você. Versículo 5 de Mateus 4. O demônio transportou Jesus à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele deu a seus anjos ordem a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Meus irmãos, que mentiroso, que infame. Ele usa até a própria palavra de Deus. Ah, Frei, chegou uma pessoa aqui pregando a palavra, vão de 2 em 2, é de uma igreja aí, que eu nem sei o nome, né? E elas querem que eu escute a palavra de Deus. Eu deixei entrar na minha casa. Errado, você tem a igreja católica. Quem é católico aqui? Apostólico romano. Você não precisa de outro para pregar a palavra de Deus. Católico vai à igreja, vai na casa de Deus. Católico não precisa de pregações estranhas. Essas pessoas chegam mostrando logo para você versículos bem bonitos, depois eles vão. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti escultura de imagem, nem do que há no céu, nem na terra. Aí diz, está vendo? Na igreja católica vocês são idólatras, fazem imagem. O demônio usa na boca das pessoas. Você não conhece a palavra de Deus, porque se você conhecesse, você passaria 5 páginas. Êxodo capítulo 21, 22, 23, 24, 25, está lá. Farás, o mesmo Deus que disse, não farás para ti escultura em imagens, Ele vai lhe dizer, e vai nos dizer, farás 2 querubins de ouro, e colocarás sobre a arca da aliança, e ali do meio dos querubins que estão sobre a arca, que eu virei ter contigo e te darei todas as minhas ordens. Ou seja, Deus não abomina as imagens dos santos, dos anjos, as representações que fazemos, não para adorar, mas para ver e pensar em Deus. Deus abomina os ídolos, os falsos deuses, as imagens de entidades que não são santos de Deus. Pode até dizer nome, imagem de santo, mas não são santos, são entidades que muitas vezes tomam o nome de um santo católico, mas que são na realidade demônios. Deus não aceita esse tipo de representação, porque são ídolos, são falsos deuses. A pessoa não ora a Deus, ora àquela imagem, àquela entidade. Aquela entidade não é um meio para ela chegar até Deus, aquela entidade é um fim, é ídolo, é idolatria, está tomando o lugar de Deus. E na realidade é o demônio que se reveste daquele ídolo, daquela superstição, para receber um culto no lugar de Deus. Por isso que o Senhor também nos orienta através do apóstolo Paulo, no capítulo 1 Coríntios 10, como falei ontem. Não tenhais comunhão com os demônios. Não que o ídolo, que as coisas oferecidas aos ídolos sejam alguma coisa, mas quando a pessoa procura essas coisas, na realidade, ela está procurando o próprio demônio, que como o pai da mentira se esconde. Então, meus amados, resumindo, para que não fique tantas coisas e você não perca a linha de raciocínio. Amado irmão, cuidado, o demônio usa as coisas sagradas. Imagem de Jesus, nome de Jesus, reza o Pai Nosso, lindo. Canta a oração de São Francisco, Senhor, fazei. É só de paz. Fala, veste branco, é tudo isso, amor, caridade, fazer o bem. O demônio sabe muito bem fazer tudo isso. Ele mente. Ele usa a palavra de Deus.
Porque se ele mostrar a face dele, você vai correr, você vai ter medo. Então ele se disfarça, ele toma um disfarce. Por isso que Jesus falou: cuidado, o joio é muito parecido com o trigo. A gente talvez não conheça joio, porque não é muito da nossa cultura. Mas eu sempre dou aquele exemplo da mandioca. Alguns lugares chamam aipim, não é? Tem a mandioca boa e tem a mandioca brava. Se você olhar o pé, é igualzinho, se você não conhece. Mas se você comer a mandioca brava, pode lhe matar. Mas não é igualzinho. Mas lá também fala de Deus, só faz o bem. Mas não, se não fizer o bem, mal não vai fazer nenhum. Cuidado, amado, fuja disso. Mais uma vez eu insisto, não é fanatismo, não é exagero, não é? As pessoas confundem muito uma coisa que chama-se ecumenismo. Primeiro, o verdadeiro ecumenismo, e você pode ler nos documentos da igreja, ecumenismo, primeiro é respeito, diálogo, e com as religiões cristãs. Se segue a Cristo. O Santo Padre João Paulo II, aquele santo extraordinário, ele fez aquele encontro de Assis com os líderes das diversas religiões, mas ali foi diálogo interreligioso, não é ecumenismo. Ecumenismo são com cristãos, você pode invocar o mesmo Deus, que tem muita coisa em comum. Você não pode fazer ecumenismo com qualquer religião. Você tem que respeitar a religião dos outros. Você pode e deve dialogar, respeitar e querer ser respeitado. Mas você não pode misturar. Tanto faz. O Deus que a gente chama de Deus, eles chamam de não sei de quê, não sei de quê. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não estou dizendo também que tudo é do demônio. Mas você católico, você precisa respeitar a sua fé. Você precisa saber que na Santa Igreja Católica existe todas as graças, todas as bênçãos necessárias para a sua salvação. Você pode e deve respeitar as outras religiões, mas você não precisa ir lá invocar aqueles deuses, fazer aqueles rituais. Você não precisa disso. Você tem Jesus vivo e o Senhor. Você tem os santos, os sacramentos. Você tem na Santa Igreja todas as graças necessárias. Não precisa. Gente, isso não é exagero, é a verdade. Porque muitas vezes o demônio engana as pessoas da própria igreja com pretensas religiões. Ah, mas lá também se fala da palavra de Deus. Olha um outro exemplo que é tão interessante. Veja, Atos dos Apóstolos, veja como era no começo da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Olha porque São Paulo, ele é um expert. Olha porque ele nos ensina. Veja o que aconteceu com ele e com seu companheiro Silas. Certo dia, quando íamos à oração, quer dizer, vai rezar, vai para a casa de Deus, vai procurar a Deus. Eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual com as suas adivinhações dava muito lucros a seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. O próprio Paulo foi enganado durante muitos dias, mas por fim enfadou-se. Aqui está um grande ponto de discernimento para você saber se uma obra é de Deus ou é das trevas. A obra de Deus causa paz. Começa muito difícil e cada vez vai se tornando mais agradável, mais paz. Você vai tendo um entendimento, mesmo no meio de sofrimentos, de lutas e de dores. A obra do inimigo é o contrário.
Esteja atento. O demônio pode lhe dar tudo, menos uma coisa que ele não tem, é paz. Paz só tem quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem obedece a Deus tem paz. Pode o mundo estar pegando fogo ao seu redor, mas o seu coração está tranquilo, está em paz. Amém? Se essa oração, se esse sentimento que você está sentindo por alguém não te leva para a paz, tenha cuidado. Porque a coisa começa do demônio, o contrário, começa muito bonito, grandiosa e termina no enfado. Você tem um nojo, você sente aquele cansaço, aquela fadiga, tudo começa a se tornar difícil até você abandonar e desacreditar de tudo. Eu queria que você procurasse ver, por exemplo, não aqui julgando ninguém, que muitas pessoas vão enganadas justamente por isso que eu estou falando aqui, mas que você procurasse saber a vida dessas pessoas que dão testemunho na televisão. Ai, eu estava na pior, na miséria, fui e fiz a corrente não sei de quê, ai, hoje eu já tenho carro, tenho casa. Veja daqui a 5, 6 anos, como é que está a vida dela. Espera. O demônio dá, mas ele cobra, e cobra caro. Ele é um agiota terrível. Ele lhe dá tudo que você quiser, mas ele vai cobrar, tintim por tintim, até o dia que você renunciar e se entregar completamente a Jesus Cristo. Então, meus amados, cuidado. Olha o que aconteceu. Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordeno-te em nome de Jesus que saias dela. Paulo teve o discernimento, o tempo, por isso que a igreja tem muito cuidado. Estou vendo Nossa Senhora, estou não sei o quê. Espere, a igreja vai vendo, pelos frutos se conhece a árvore. Veja o que está levando, veja, você obedece. Esses dias celebramos São Pio. São Pio era um homem extraordinário, um santo dos maiores. Quem ama aqui São Pio de verdade? Quem não ama, procure amá-lo e peça a ele para ser seu pai espiritual. Que eu vou dizer aqui, não tem pai espiritual no céu melhor do que São Pio, depois de São José e de São Francisco, não é? Na minha opinião. Quem está aplaudindo é porque sabe o que é que eu estou falando. Faça a experiência e você verá. Meus amados, por que é que São Pio foi tão perseguido? Porque ele justamente combatia todas as obras do demônio. Mas como é que São Pio se tornou um grande santo? Ele obedeceu. Quando a igreja mandou dizer cala-te, desaparece, ele obedeceu. Se não tem obediência à Santa Igreja, ao magistério da igreja, às autoridades constituídas da igreja, não é de Deus. Por isso que temos que ter o cuidado, temos que ter o discernimento. E aí São Paulo é expert, mas ele quase que se deixava enganar pelo maligno. Ele se volta para aquela moça que só enchia de elogios, mas não era ela, era um demônio que tomava a boca dela e falava. Na hora que Paulo expulsou o demônio, ele saiu, aquela moça ficou livre. Mas aí o demônio que estava no coração daquelas pessoas daquela cidade, especialmente das autoridades, começou a se manifestar. E Paulo, que era tão elogiado, agora começa a ser perseguido. Quando você começar a se libertar das garras do demônio, começar a tirar as trevas de dentro da sua casa, se prepare para uma batalha espiritual. Mas não tenha medo, o Senhor é contigo e você vai vencer. E Deus só vai permitir que você passe por alguma dificuldade se Ele der assistência à altura. Nenhuma tentação virá sobre você maior do que as suas forças. Deus é fiel, diz a palavra, e Ele não lhe abandonará. Amém? Resumindo, tenhamos sempre cuidado. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que usa a palavra de Deus, que faz oração, que faz caridade é de Deus. Nem tudo muito bonitinho é de Deus. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a Santa Igreja Católica, o magistério, os documentos do Santo Padre. O que ligar na terra será ligado
no céu. Não queira você ser maior do que a igreja, do que a palavra de Deus, mesmo que você goste, mesmo que seja alguém muito querido a você. Não obedeça àquela pessoa, não porque você não gosta dela, mas justamente porque você a ama. Se ela está lhe conduzindo para um caminho distante da palavra de Deus, por uma falsa religião, você não é obrigado a obedecê-la. Por amor a ela, um dia, se você se converter, se libertar, ela também será livre, porque crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Esta é a promessa de Deus. Amados irmãos, confiemos no Senhor. Confie no Senhor. Quantas vezes a gente vê de respeito humano, as pessoas confundem, né? Amor, respeito, com você se calar, com você omitir. Eu vou fazer isso, mas eu não creio. Eu vou naquele lugar tal, mas eu não creio em nada disso. E por que vai? E por que vai? Você está desobedecendo a Deus. É ordem expressa de Deus. São coisas abomináveis ao Senhor. Está na Bíblia. Eu não estou pregando contra a religião de ninguém. Quem não gosta, rasgue a Bíblia. Está na palavra de Deus. Eu não posso pregar outra coisa. Mas o demônio ainda não dá por satisfeito. A mentira dele ainda cresce um pouco mais. Aí ele vai mesmo mostrar. Se você vencer essas tentações de não querer passar por nenhuma dificuldade, nenhuma pedra, só querer pão, só querer alimento, só querer coisa boa, e se depois você conseguir distinguir o joio do trigo, ele vai a uma última tentação na sua vida. O demônio transportou, assim, como é que Jesus vence essa tentação? Muito interessante, versículo 7, disse-lhe Jesus, Mateus 4, 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Conhecer a palavra de Deus. Cuidado com essas pessoas que só pregam os versículozinhos, que já sabe onde te levar. Muitas vezes o demônio faz isso. Ele tira um texto do contexto, ele tira um versículo para lhe enganar. Conheça a palavra de Deus, ame, estude a palavra de Deus, que você verá como nunca mais você será enganado pelo maligno, amado. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto, versículo 8, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e lhe disse, dar-te-ei tudo isso, se prostrando diante de mim, me adorares. O demônio, aqui ele mostra o rosto dele. O que é que o demônio quer na minha e na sua vida? Que a gente o adore. A grande frustração do maligno é essa. Ele era um anjo de Deus, o maior, Lúcifer, o anjo de luz. Mas aí começou a tirar os olhos de Deus e começou a olhar para si mesmo. E diz, eu não vou ser servo, eu não vou servir a Deus, eu não sou tão grande e poderoso, não, eu quero que os outros me sirvam. Essa é a tentação do poder. A pessoa com muito poder, com muito prestígio, com muita fama, com muito dinheiro, a pessoa vai sentindo-se poderosa, inchando, o eu cresce demais. E aí ela diz, como muitos filósofos diziam, se Deus existe, eu vou ter que obedecer, porque Ele é maior do que eu, então Deus não existe, acaba o Deus para mim, eu sou o próprio Deus, eu que decido o que é bem e o que é mal. Comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, lá no paraíso é isso. Eu que decido a minha vida, quem manda na minha vida sou eu, nada com Deus, eu que quero. Se abortar para mim é bom, minha filha ficou grávida, e eu acho que essa gravidez vai destruir a vida dela, vamos abortar, eu que decido, essa criança não vai viver, acabou-se. Eu sou Deus, e eu que decido quem vai viver, quem vai morrer, pena de morte. Se esse acha que esse bandido precisa morrer, vamos matá-lo, acabou-se. Somos nós que decidimos, nada com Deus, nada com religião, estado leigo.
É o homem que pode, é o homem que decide. São nossas leis. Quem manda nesse mundo somos nós. Nada com Deus, nada com religião. É isso que o demônio está fazendo. Só que faz de uma forma tão bonita, que muitos de nós católicos somos a favor, ou dizemos que somos a favor do aborto, da eutanásia. Começa aqueles casos, apresenta aqueles casos escabrosos, para que vai convencendo a nossa mente, o nosso coração, e a gente termina caindo na dele. Mas o que é que na realidade ele quer? Ele quer que nós tiramos Deus completamente da nossa vida, e que nós para nós darmos a Ele o lugar que é de Deus. Ele quer que a gente preste um culto de adoração, que Ele seja o centro da nossa vida. Aí Jesus não suporta, como eu e você não podemos suportar e temos que dizer. Foi o que Jesus disse? Pega aí Mateus capítulo 4, versículo 10. Mesmo diante de receber tudo deste mundo, de fazer sucesso, de ter muito dinheiro, de não passar por problema, de enricar do dia para a noite. Se você entrar naquela sociedade, você vai enricar do dia para a noite. Agora você tem que fazer promessas, juramentos. Você tem que empenhar a sua própria vida, a vida da sua família. Não importa o preço que você vai pagar. O que é que você tem que dizer para o demônio? Para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E só a Ele servirás. Renuncie ao demônio, meu irmão. Mesmo que pareça uma coisa bonita o que você fez, ou você que teve envolvimento com essas coisas, com esses rituais, ou você que fez até pactos, tudo pode ser mudado. O poder de Jesus é infinitamente maior que o poder das trevas, do que o poder do demônio. Volte a eleger Jesus como Senhor da sua vida. Não tenha medo. Disseram, se você abandonasse aquilo, sua vida ia virar um inferno. Mas sua vida não vai virar um inferno, pelo contrário. O Senhor do céu e da terra, e aquele que tem o poder sobre todos os infernos, sobre todos os demônios, vai estar ao seu lado. E ninguém nem nada é maior do que Ele. E o sangue dele te cobrirá, e a bênção dele alcançará e protegerá a tua vida, a tua família. E nem um só fio dos seus cabelos há de cair sem o consentimento, sem a autorização dele. Para terminar, eu gosto de contar sempre uma historinha que eu vi, se eu não me engano aqui mesmo, né? Que resume tão bem isso. Um rapaz vivia no pecado, e o pecado é o que alimenta o poder do demônio na nossa vida. Quem quer ficar livre aqui do maligno? Arrependimento e uma boa confissão, primeira coisa. Confesse tudo. Não saia da canção nova hoje sem uma boa confissão, senão não valeu a pena você ter vindo nesse acampamento. E com um propósito de vida nova, com um propósito de ressurreição, que eu lhe garanto como um homem de Deus, que sua vida será uma bênção, que toda a sua família vai ser levantada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento, confissão, corte o alimento do maligno na sua vida, que é o pecado. Se volte para Deus, assuma o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquele rapaz vivia no pecado, era uma pessoa que vivia tendo relação sexual fora do casamento, não era nem casado, solteiro, né? Vivia aprontando no seu trabalho, era aquela pessoa que sempre dava um jeitinho, sempre de uma mentira aqui, outra mentira acolá. Assim era a vida desse rapaz. Mas um dia, ele, passando uma grande dificuldade, ele pediu a Jesus que viesse, que entrasse na sua vida, que fosse fazer uma visita à sua casa. Jesus chegou, e Jesus sabia que aquele rapaz estava passando por um grave problema. Então Jesus chegou e disse: eu vim lhe visitar, eu vim lhe abençoar. E aquele rapaz abraçou Jesus com tanta alegria e disse: sente, Jesus, que eu quero contar aqui o Senhor os meus problemas, eu quero desabafar.
eu quero lhe pedir, tem muita coisa para eu lhe pedir. Aí Jesus disse: mas primeiro eu quero ir no seu quarto. Aí ele ia se levantando e lembrou: ah, meu quarto está cheio de revista pornográfica. Meu quarto tem uma figa bem grande. Sabe o que significa figa? Que você disse dá sorte. É uma relação sexual, é o órgão masculino e feminino. Aí você disse que dá sorte. Você imagine colocar isso na mão de uma criança, cheio de coiseira, livros de toda sorte. Gostava muito daqueles quadrinhos de terror, vampiro, não sei o quê. Ele lembrou, gostava muito daqueles. Não, Jesus, meu quarto está todo bagunçado, precisa o senhor entrar no meu quarto? Não. Quando ele ouviu alguém bater na porta, ele disse: só um momentinho, Jesus, que eu já vou. Fique sentado aí, não saia daí não. Quando ele chegou na porta, era o capeta. Eu quero entrar, essa casa é minha. E ele: não, Jesus está aqui, você não vai entrar não. E lutando com o demônio, com muito sacrifício, fechou a porta. E Jesus perguntou: quem era? Ele disse: é um velho amigo meu, mas ele queria entrar, mas era um conhecido, foi embora. Jesus disse: ah, então você não quer que eu vá no quarto? Deixa eu ir na cozinha. Ele viu que a geladeira estava cheia de cachaça, cheia de uma boa ideia, né? Ele gostava de beber. Tinha também uns pacotinhos de maconha, um bocado de preservativo, tudo ali em cima, espalhado pelos lugares. Ele lembrou: não, Jesus, não pode entrar não. Minha cozinha está toda bagunçada, muita louça para lavar. Não, senhor, fique aqui, está tão bom. De novo a porta bate. Aí ele vai atender. Então era o demônio: eu quero entrar, essa casa é minha, tem muita coisa minha aqui, eu quero entrar. E ele lutando. Fechou a porta. Ai, meu Deus. E aí Jesus: quem era? Jesus, eu vou ser sincero com o senhor. Começou a conversão dele, saiu da mentira. É o demônio. Eu não estou entendendo não. Por que o senhor está aqui? Cadê o seu poder, Jesus? O senhor está aqui comigo, na minha casa, e o demônio quer entrar. Cadê o seu poder? Jesus virou para ele: o problema não sou eu não, meu filho, o problema é você. Eu queria ir no seu quarto para tirar todas as coisas do inimigo. Você não deixou, você está com vergonha. Eu queria na sua cozinha fazer um limpa, você também não deixou. Você está me deixando só aqui na sala. E ele começou a chorar e disse: Jesus, eu me arrependo. Fez ali uma confissão sincera. Jesus pegou toda aquela traíra velha, quebrou tudo, jogou tudo fora. Aí de repente alguém bate na porta. E ele disse: ai meu Deus, Jesus disse: agora é comigo, você não entregou sua casa a mim? Quando Jesus chegou, abriu a porta, o capeta disse: ah, desculpa, foi um engano. Aceite Jesus como Senhor da sua vida. É uma historinha engraçada, mas ela nos ensina muito, né? Não dê só a sala para Jesus, dê sua vida inteira. Expulse o demônio da sua vida. Não há libertação 99%, aquele 1%, aquilo ali vai ficar destruindo sua vida. Entregue todo o seu coração, toda a sua vida, todas as áreas do seu ser, e tenha certeza, o Senhor cuidará de ti. Amém? A última coisa que eu gostaria de falar é a força dos sacramentais. Vocês viram que eu sempre ando com a cruz, essa cruz aqui, que eu adquiri lá em Jerusalém, uma cruz exorcizada. É tão importante, principalmente você que é ministeriado, andar com uma cruz com um terço bento. Ou olha, se você vê em Atos dos Apóstolos, capítulo, por exemplo, 19, vai falar sobre os lenços, os tecidos que o apóstolo Paulo abençoava. Veja, capítulo 19, versículo 11:
Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam os espíritos malignos. Palavra do Senhor. Adquira uma camiseta, é até uma forma de você ajudar a Canção Nova. Adquira uma camiseta, um livro, um CD, nós vamos abençoar. Eu até quero propor, porque muita gente vai embora antes da missa, não é? Vão participar de outras missas. Na missa vamos abençoar todos esses objetos, mas você também que pode adquirir, eu e o Padre Moacir, na segunda colocação agora, antes de começar, vamos abençoar todos esses objetos, né? Então adquira, aproveite esse intervalo agora e adquira todos os objetos. É uma forma de você ajudar a Canção Nova, e em nome de Jesus nós queremos abençoar, não como amuletos, não com superstição, mas como sinais. Aquela pessoa vai usar uma camiseta abençoada, ela talvez nem saiba, nem acredite, mas Deus vai proteger. Leve um escapulário, leve um terço, leve uma medalha, leve um CD, amém? São objetos, são sacramentais, e principalmente a água. Adquira a água, que nós vamos abençoar e exorcizar essa água, porque o demônio não suporta água benta. É muito importante que você tenha sempre à mão, tenha sempre na sua casa esses objetos. O sal exorcizado, não é? O óleo, uma cruz. Não são superstições, são objetos que nós podemos portar com eles, porque você já notou que o inimigo, quando quer, por exemplo, destruir a vida de alguém, uma bruxaria, uma feitiçaria, ele pede uma peça de roupa da pessoa, sim ou não? Um perfume, uma coisa, porque ele quer através daquele objeto. Vocês viram aqui, inclusive imagens. Você lembra do Padre Rufus, que viria pregar esse encontro, mas não foi possível, não é? Esse acampamento, ele pregando que uma senhora que tinha uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, que na realidade tinha sido feita uma feitiçaria através daquela imagem. Eu nunca esqueci disso. Então tenha imagens, mas imagens de Deus na sua casa, amém? Fiquemos de pé e vamos concluir esse momento com o Salmo 90. Vocês querem receber essa bênção de Deus, essa promessa de Deus sobre a sua vida? Fique de joelhos. É uma forma de você renunciar a todo o mal e receber essa graça de Deus, para que a sua vida, sua família e todo o seu ser seja alcançado. O demônio usou um versículo desse salmo justamente porque ele sabe o poder desta palavra. Vamos receber esse poder. Pense agora em alguém, pense em sua família, e vamos receber na autoridade de servo, de sacerdote do nosso Senhor. Eu proclamo essa palavra sobre a sua vida e a sua família. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois o meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém verás com os teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o teu refúgio. Escolhestes por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, à tua casa, ao teu trabalho, aos teus amigos, porque aos seus anjos Deus mandou que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele, hei de livrá-lo e o cobrirei de glórias. Será favorecido de longos dias, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Eu não quero só dizer amém. Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus, Deus é Deus. Eu devo ser um adorador. Deus é Deus, Deus é Deus. Eu devo ser um adorador. Ele é o rei e eu sou o servo. Ele é o sol e eu só o reflexo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!